Fala pessoal, para quem disse que a mentoria gratuita para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco não continuaria, estamos aqui firmes e fortes. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ramon Patrick, sou policial militar do Estado de Pernambuco e também sou graduado em Direito. Nós somos criadores de uma mentoria gratuita que tem como objetivo te ajudar a realizar o teu sonho de ser policial militar. Então, não passe esse vídeo, fique até o final e saiba o que fazer para ser aprovado no próximo concurso da Polícia Militar. O motivo do nosso vídeo de hoje é tratar do direito à propriedade, que consta lá nos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição Federal, bem como está previsto a sua cobrança, no concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Para você que tem o sonho de ser policial militar, então pare agora mesmo o que você está fazendo e se inscreve aqui no nosso canal, bem como nos segue nas nossas redes sociais e fica por dentro de tudo que está rolando aqui na nossa mentoria gratuita. Eu quero te mostrar todos os bizus e as principais pegadinhas utilizadas pela banca examinadora. Então, roda a vinheta. Hoje estamos dando continuidade ao cronograma de estudos da nossa quinta semana, mais especificamente na disciplina de Direito Constitucional. Com isso, falaremos agora de Direito à Propriedade. O direito à propriedade está previsto no artigo 5º, inciso 22 da nossa Constituição Federal, como podemos ver a seguir. Artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito à propriedade. Como já vimos que o direito à propriedade também é um direito relativo, vamos ver algumas exceções agora que são pertinentes, no direito à propriedade. Então, de maneira sucinta, podemos dizer que o direito à propriedade é o direito que cada pessoa tem de possuir, bens materiais e imateriais, bem como dispor desses bens. Uma das exceções presentes do direito à propriedade está ligada à sua função social. Então, como podemos ver no artigo 5º, inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Quer dizer que você tem o direito, de ter aquele bem, você pode dispor dele, porém ele tem que atender à função social. A sua utilização tem que ser feita de maneira racional, de acordo com o entendimento da sociedade. Sendo assim, você não pode ter uma propriedade rural e fazer a utilização dela para plantação de maconha, para execução de um trabalho escravo. Isto é, de maneira geral, você não pode utilizar elas para fins ilícitos, para cometimento de crimes, para a prática de crimes. Então, a função social está ligado mais a essa questão ética, e de quais ações são aceitas pela sociedade. Então, quem ainda tiver dúvida sobre o que seria, a função social, o nosso artigo 186 da Constituição Federal vai tratar lá, de maneira superficial, porém serve de direcionamento para que você entenda o que seria a função social. Pelo que conhecemos da banca examinadora, do concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, ele não cobraria, o que é a função social, mas sim se a propriedade atende à sua função social ou não. Outra exceção muito importante, para o direito de propriedade seria a desapropriação. Se não, vejamos aqui no nosso próximo slide. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, é importante destacar, que a questão da desapropriação, que é uma exceção ao direito à propriedade, é quando o Estado vai tirar de alguém o direito à propriedade particular, ela sempre vai ser por necessidade, utilidade pública ou por interesse social,
Que é a questão lá que o interesse social sempre vai prevalecer sobre o interesse particular. Então, nesse caso, acontece a desapropriação. Mas a pegadinha principal que as bancas gostam de fazer é nessa parte, né, de justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, nunca iríamos responder que a questão certa seria injusta, né, ou posterior indenização, ou qualquer outra forma de pagamento. Então, é importante destacar e observar que as cobranças principais é feita neste sentido. As questões que, por sua vez, venham a cair, é feita nesse sentido. E a forma correta de responder, né, é dizer que a indenização tem que ser de maneira justa, prévia, anterior, né, à desapropriação e paga em dinheiro. Outra questão de exceção à propriedade privada é nos casos em que entes públicos irão precisar utilizar temporariamente, né, a propriedade privada. Então, vejamos aqui no nosso próximo slide. Artigo 5º, inciso 25. No caso de eminente perigo, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado o proprietário, indenização ulterior se houver dano. Então, em relação à situação anterior, né, essa situação aqui já muda um pouco, porque é a utilização temporária, né, por ente público, né, por autoridade competente, que por sua vez acontece em situações de iminente perigo. Então, nesses casos, a indenização é ulterior e se houver dano. Vamos lá para um exemplo, né? Existe uma casa, né, que está pegando fogo aqui por trás da minha casa, e os bombeiros chegam, né, para prestar o socorro e para acabar com aquele incêndio. E por sua vez, o melhor acesso deve ser feito pela minha residência, o acesso que não vai oferecer risco também à vida daqueles servidores públicos. Então, o meu direito à propriedade domiciliar vai ser violado. Naquela situação específica, né, os bombeiros vão violar o meu domicílio e entrar, né, para prestar o socorro na casa lá do vizinho. E por esse motivo eu devo receber uma indenização. Se não houver dano algum à minha propriedade, eu não receberei nenhum tipo de indenização. Agora, caso exista algum dano, né, a indenização vai ser avaliada e paga posteriormente ao dano. Ao contrário da situação anterior, como foi dito, né, que a indenização tem que ser paga previamente de maneira justa e em dinheiro. No próximo slide traremos mais uma informação importante sobre o direito à propriedade, que se faz menção, né, à pequena propriedade rural. Se não, vejamos. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, de maneira geral, né, o que está dito aqui é que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, certo? Prestem bem atenção nessa opção, né? Não será de forma alguma objeto de penhora, caso o financiamento, né, caso o empréstimo que tenha sido feito, tenha sido para financiar de alguma forma, né, a atividade produtiva daquela propriedade rural e para o sustento daquela família. Então, se eu tenho duas propriedades e uma delas mora um caseiro, né, e existe um débito decorrente daquela propriedade, então ela será sim objeto de penhora. Porém, se ela for uma pequena propriedade rural e trabalhada pela família e os débitos sejam decorrentes, né, de produção, de atividade produtiva daquela propriedade, então não será objeto de penhora. Como falamos no início, né, a proteção à propriedade ela é tanto material como imaterial. Então agora no próximo slide vamos ver o primeiro exemplo, né, de propriedade imaterial. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
Pois bem, se você é autor de um livro, de uma música ou todo e qualquer outro tipo de propriedade imaterial, você tem o direito de utilização, de reprodução e de publicação dessa sua obra de maneira exclusiva, né, enquanto você permanecer vivo. E depois que você falecer, aos seus herdeiros ainda será transmitido esse direito. Outro exemplo de direito de propriedade que é muito importante faz menção, né, aos autores de inventos industriais. Então vejamos aqui no próximo slide. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, como podemos ver, né, aos autores de inventos industriais, eles têm um privilégio temporário para a utilização do bem, bem como a sua proteção. Então, no presente caso, né, diferente do caso anterior, né, aqui o privilégio é temporário. Então, aqui nesse próximo slide, a gente vai mostrar o que as bancas gostam de fazer em relação a pegadinhas em questões relativas, né, a essa parte do direito de propriedade. Então, como podemos ver, né, o inciso 27 do artigo 5º diz: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização. Sendo assim, enquanto eles permanecerem vivos, né, ele tem a exclusividade daquele direito. E depois que falecer, é transmissível ao herdeiro esse direito. Já no inciso 29 do artigo 5º da Constituição Federal, diz: a lei assegurará aos autores de inventos industriais o privilégio temporário. Então, prestar atenção nessa questão de autores, porque o que acontece é que a banca gosta de trocar, né, o que está descrito em um inciso por outro. E na maioria das vezes ela altera aqui no inciso 27, dizendo: aos autores de inventos industriais pertence o direito exclusivo de utilização, que por sua vez não é verdade, né? É simplesmente aos autores, né? Quando se falar de autores de inventos industriais, devemos nos reportar ao inciso 29 e não ao 27. Então, prestar atenção nessa pegadinha, né? Como foi mostrado aqui no quadro e no slide anterior. Por fim, mas não menos importante, né, trataremos ainda do direito à propriedade relativo à herança, se não vejamos aqui no nosso próximo inciso. Inciso 30 do artigo 5º da Constituição Federal. É garantido o direito à herança. No presente caso, o que costuma ser bastante cobrado pelas bancas, né, é a questão da lei que vai regular a questão de partilha, né, de divisão da herança. Então é super importante a gente ver o que diz o inciso 31 do artigo 5º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ou seja, no caso de surgimento de herança em que um dos detentores dos bens, né, seja estrangeiro, né, de outro país, a lei que vai regular, né, essa partilha de bens será a lei brasileira. Porém, se a lei do país daquela pessoa que faleceu for mais benéfica, né, para o cônjuge brasileiro ou para os filhos brasileiros, né, aí será aplicada a lei daquele país. Então, de maneira geral, as bancas costumam afirmar, né, que nessa situação será aplicada a lei mais benéfica. Dizer isso é correto ou não? Claro que sim. Em regra, será aplicada a lei brasileira. Agora, caso ela não seja a mais benéfica, será aplicada a lei do outro país. Então, de qualquer forma, será sempre aplicada a lei mais benéfica.
Então, pessoal, de maneira geral e sucinta, esse foi o nosso direito de propriedade, né? Que estava constando lá no nosso cronograma da quinta semana, que eu vou deixar o card aqui das playlists de cronograma. Para você que tem interesse em ter um curso completo, né? E com acesso total a todas as disciplinas, bem como técnicas de memorização, edital verticalizado, cronograma de estudo de uma só vez, né? Para as 17 semanas, eu vou deixar aqui um link de um curso que foi produzido por mim em parceria, né, com o soldado Menezes, que por sua vez é o Combo Estratégia Militar. Então corre lá, clica aqui no link e vê lá sem compromisso qual é a proposta do nosso curso, Combo Estratégia Militar. Nós queremos lhe ajudar a realizar o seu sonho de ser policial militar. Se nós conseguimos, você também pode conseguir. Aguardo todos vocês lá no nosso curso. Mas antes de terminar o vídeo, né? Se inscreve aqui no nosso canal e nos acompanha nas nossas redes sociais, que também consta aqui na descrição. Um forte abraço a todos.